Não é uma obra completa, né? Mas eles fizeram a escolha desses poemas e aí convidaram 4 críticos que aqui estão tratando desses poemas. O texto ficou belíssimo, que é o Diogo Cardoso, Fabiano Garcês, Elvio Fernandes e Paulo Sposati Ortiz, que são companheiros nossos de poesia, são poetas, né? Enfim, então eu leio o poema Quando minha filha ficava nua para seu marido. Era como se não fosse a minha filha. Era como se fosse uma putinha jovem da casa da velha Edith Gronder. Mas era minha filha, nua para seu marido, com pétalas amarelas escorrendo pelos braços. Os besouros pretos brigavam, chocando-se, provocando sons de panelas inoxidáveis contra panelas inoxidáveis. Pequeníssimas borboletas vermelhas pousavam sobre as peças íntimas de minha filha, que se encontravam jogadas sobre a cômoda e a cadeira. De fora vinha o rugido assustador do vento e o canto dos velhos cortadores de madeira, e ainda o som do choro das éguas famintas e de seus filhotes que desmaiavam ruidosamente quando começava a noite, como se fossem grandes pássaros enlouquecidos. E lá estava minha filha, nua para seu marido. Uma dança ela inicia, um passo curto, um longo, e outros passos surgiram, muitos outros, e tudo se tornou tão rápido. Súbita euforia, surpreendente, estranha. Um leve tremor de pernas, um barulho de botas de caçadores de veado batendo fortemente no chão. E uma cobra, sob o som de uma pequena flauta de bambu, subia e descia como uma dança, como se acompanhasse minha filha. As borboletas levantaram-se como se saíssem de um sono profundo, iniciaram um voo desordenado e jogaram sobre o assoalho uma poeira colorida, deixando marrom e azul o fogo das velas que iluminavam o quarto. E minha filha dançava com sua sombra projetada na parede, enquanto seu marido, desnorteado inteiramente, sentado sobre as próprias mãos, havia rodopiando, como um redemoinho, sumindo, e os cachorros latindo dentro do quarto, abrindo a grande penumbra da noite. Obrigado, gente. Legal, aliás, que eu já visitei. Foi editor de publicações como o jornal Gazeta Mercantil. Não sei como é que você não conheceu a Marana, que também já trabalhou na Gazeta, mas acho que foi em épocas diferentes. E a revista Isto é Dinheiro. Colaborou para os jornais Valor Econômico e Estado de São Paulo e as revistas Forbes Brasil e Você S.A. Autor da biografia Filho da Crise, lançado em novembro de 2011 e traduzido para o inglês e espanhol. Em 2014, assina Tente Outra Vez, O Caminho de Natália Banglevich em Uma Sociedade Deficiente. No mesmo ano, lança a biografia Nunca na Solidão, Ética, Sustentabilidade e o Surgimento da Nova Política. Um título bom. Também é o criador do projeto Nunca na Solidão, no qual ministra cursos e palestras sobre ética, sustentabilidade, nova política e pensamento complexo. Interessante. Ainda ministra o curso Escreva com Técnica, para quem já trabalha com texto, e Escreva como um Líder, voltado para executivos. Rogério Godinho estudou História Global e Globalização em Harvard e frequentou o Massachusetts Institute of Technology, MIT, como aluno visitante de filosofia. Temos hoje uma travessia literária, a presença de Rogério Godinho com seu lançamento do seu livro, que não está marcado aqui, eu não marquei aqui, ou eu não sei, mas ele vai falar do livro dele. Parabéns, querido, parabéns por toda a sua trajetória. Aplausos ao Rogério Godinho. Que trajetória linda, e sigamos sempre em frente. E aqui na Travessia também. A novidade, desde o primeiro Travessia, todos que participam receberão certificados de participação.
Isso pode contar por muitas coisas na vida, né? Eu acho, né? Eu acho que é uma colaboração, uma lembrança, né? Então vamos mandar para todo mundo por zap aí um certificado bonitinho, bem bacana. E exibam depois para que a travessia cresça. A ideia do nosso travessia é crescer, né, Uliman? Crescemos e ficamos ricos, né, Uliman? De preferência, um cachê para todos, bem incentivo. Vamos em frente, né? Rogério Mandinho, aplausos! Obrigado pelo convite. Difícil seguir as mulheres, as poetas, a cantora, o poeta, até porque eu vou falar de um assunto que acho que as pessoas estão um pouco saturadas, né? Eu trouxe o livro que eles me convidaram aqui, é o livro sobre política, e ele é meio parte de uma trilogia. Então eu trouxe os três, tem outros livros que eu fiz, né? Eu sou jornalista há 30 anos, mas desde uns 14 anos que eu só faço livros. Eu saí das redações e passei para a vida literária, editorial. E esses três livros eles falam sobre política, que é um assunto que a gente está cansado, que está saturado, que a gente não quer mais falar. Só que ele está... Mas precisamos. É importante. E o ateliê é a política. E ser poeta certeza. é a política. Ser escritor é a política. Esses livros, eles acabam trazendo uma história, eles recuperam um período de mais otimismo. Eles chegam até hoje, então, como é uma trilogia, esse otimismo, ele obviamente ele vai diminuindo, a gente vai ficar meio frustrado com a história, né? O primeiro livro é o Nunca na Solidão, que ele comentou, e que depois a gente fez um filme de cursos, e ele sai num momento de muito otimismo. Ele fala de nova política, e nova política naquele contexto era uma coisa diferente do que veio depois, né? O Nunca na Solidão é uma ideia da Hannah Arendt, que ela diz que o homem ele só pode ser civilizado, ele só é homem, no sentido humano, ele só é humano se ele está em comunidade, um coletivo, porque se ele está isolado da sociedade, ele não é humano. Então essa ideia aqui é a ideia central do livro, é o Nunca na Solidão. Na solidão você não consegue fazer ser humano, você não faz política, você não vive em comunidade, né? Então era um momento em que a gente acreditava que, na verdade ele culmina um período da nossa história, vamos dizer assim, do começo do milênio, na década de 90, no final da década de 90, até 2013, em que a gente acreditava que o mundo estava melhorando, né? A gente tinha, óbvio que a nossa sociedade sempre teve problemas, continuaria tendo, mas a gente via possibilidades em todos os países tinham governos progressistas, ainda cheios de problemas também, mas a gente acreditava. Então, quando esse livro sai, ele sai assim numa ideia de o que é essa possível política que a gente pode criar. Era a ideia de transparência, de criar novos modelos a partir do diálogo, e o livro ele fala disso, né? O tempo passou, a gente foi vendo que isso foi em 2014, aí em 2015, 2016, 2017 as coisas não foram melhorando, elas foram piorando. Então sai o segundo livro, é o Para Sonhar com Política. É um livro que eu trago 8 histórias, 8 perspectivas, porque era a ideia que a gente precisava aumentar esse diálogo. Então vamos trazer ideias diferentes, vamos trazer personagens diferentes. Então fui atrás de gente, inclusive, que pensavam diferente de mim. E vamos colocar essas histórias, vamos entrecruzar essas histórias. Uma delas era do Wesley Silvestre, que acho que veio aqui, foi por causa dele que me convidaram, que é um ativista, um militante da periferia, negro, gay, que defensor